Boa tarde, meu nome é Cristiane Corrêa de Souza e Lau, eu sou promotora de justiça. Atualmente eu estou na coordenação do Núcleo de Inclusão Social do Ministério Público. Eu estou muito feliz de estar aqui para essa conversa com vocês e eu vou apresentar minhas duas queridas colegas que estão comigo, a Valéria Escarance e a Silvia Chaquian. Vou passar a palavra, então, para a Valéria se apresentar primeiro. Uma boa tarde a todas e todos. Como a doutora Cristiane já falou, meu nome é Valéria, eu sou promotora de justiça, eu trabalho com enfrentamento à violência contra a mulher faz muitos anos, eu estou desde o início no programa Vozes, no projeto Vozes, já ouvimos muitas músicas e eu estou muito feliz de ver o Vozes renascer, de poder ouvir a voz de vocês novamente. Eu estou na coordenação do núcleo de gênero por mais um tempinho, depois eu vou reassumir meu cargo, mas eu confesso que é um momento de muita, muita alegria, e eu quero muito interagir com vocês e ouvir o que vocês pensam a respeito do Vozes. Silvia. Boa tarde, pessoal, eu sou Silvia Chaquian, sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo já há bastante tempo, e trabalho no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, estou à frente do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência, e é com imenso prazer que eu participo de mais uma edição do Vozes pela Igualdade de Gênero, esse projeto que nós do Ministério Público temos um carinho todo especial, que seja um bate-papo muito profícuo, de aprendizado, de troca de experiência, de escuta e de esclarecimento de dúvidas, porque nós também estamos à disposição aqui para tirar qualquer dúvida sobre o projeto. Um prazer estar aqui. Bom, pessoal, vamos lá, então, vamos começar, que a gente tem pouco tempo e a gente quer ouvir muito vocês. Mas antes disso, a gente queria mostrar para vocês o que a gente está pensando em fazer esse ano da retomada do Vozes, como disse a Valéria. A gente está especialmente emocionada de voltar depois desse momento tão turbulento, tão delicado, de tantas feridas, né, individuais, coletivas, que todo mundo viveu, para soltar as nossas vozes, para a gente juntar as nossas vozes com as de vocês, para ver o que a gente faz desse momento tão importante que a gente vive de reconstrução. Então, vamos lá, a gente tem um PowerPoint aqui, que eu gostaria de pedir para o pessoal passar, por favor, para a gente poder mostrar para vocês o que a gente pretende conversar na escola, né? Então, qual que é a ideia do Vozes? Como vocês sabem, vários promotores e promotoras de justiça do estado de São Paulo inteiro vão até as escolas para conversar com os estudantes sobre situações muito delicadas envolvendo a desigualdade de gênero, envolvendo o enfrentamento da violência contra a mulher e tudo que está correlato a isso. Só para vocês lembrarem, né, essa é a 5ª edição do Vozes, então esse slide que nós vemos aí, ele fala da primeira edição, que foi lá em 2016, quando a Lei Maria da Penha fazia 10 anos, aí o próximo slide, ele vai tratar da 2ª edição do Vozes, quando a gente falou das diferenças, da questão da valorização da diversidade. A 3ª edição, que está no próximo slide, fala um pouquinho sobre a representação das mulheres, onde estão as mulheres, se elas ocupam espaços de poder, não ocupam, quanto elas ganham, se elas são tratadas da mesma forma no esporte, nas propagandas de televisão que os homens. E aí a 4ª edição, que foi em 2019, antes da pandemia, temos aí a Luísa como vencedora da Escola de Sertãozinho, é a versão que fala sobre negritude, sobre meninas negras, sobre como o racismo atravessa as questões de gênero. O tema era Minha cor dá poder à minha voz. E aí, depois de 2 anos de suspensão de pandemia, estamos aqui, como eu disse, para a gente tentar fazer alguma coisa interessante desse momento turbulento que a gente viveu. Então, o próximo slide propõe para a gente construir juntos com vocês um projeto que fale que nossa voz também é nossa vacina. O que será que quer dizer isso, né? É essa a proposta que a gente traz para vocês pensarem junto com a gente. O que é uma vacina? De que dores nós estamos falando? De que doenças? Quais são os problemas da nossa sociedade? Quais os remédios? Será que podemos transformar as nossas vozes de estudantes, de professores, promotores, promotoras de justiça em vacina para os nossos males?
Eu não vou passar todo o PowerPoint, ele é grande, e ele seria mostrado nas escolas. Qual que é a nossa ideia? Em todas as escolas que a gente esteja, um promotor de justiça esteja sempre, sempre ao lado de um estudante. Então, a gente está propondo para vocês isso agora, que vocês se organizem, que vocês se mobilizem, que vocês conversem entre vocês, para que estejam com a gente na apresentação dessa palestra, né, desse PowerPoint. Então, volta lá, por favor, no PowerPoint, que eu acho que saiu do ar. Vamos lá, vamos para o próximo slide, só para vocês entenderem mais ou menos sobre o que a gente pretende falar. A gente vai falar sobre igualdade, né? A gente vai falar se igualdade é a mesma coisa que equidade. Pode passar para o próximo. A gente vai falar um pouquinho sobre as formas de desigualdade que existem, né? Então, a primeira delas, a desigualdade de gênero. Vamos querer conversar um pouquinho sobre machismo, sobre as diferentes perspectivas da posição de mulher e de homem. Pode passar. Também a gente pensou em falar sobre a desigualdade social, porque a desigualdade social está atrelada à desigualdade de gênero. Pode passar ao próximo. No próximo, a gente tem a questão do racismo, né? Que a gente sabe que também, para as meninas negras, há dificuldades que não existem para as meninas brancas. No próximo slide, a gente trata um pouquinho do capacitismo, né? O que é ser uma menina com deficiência, ou uma pessoa com deficiência no ambiente escolar, na vida em sociedade. E queríamos falar, por último, também da questão da desigualdade em relação a questões de gênero e orientação sexual, que é o último slide que apresenta, no primeiro momento, as desigualdades que temos no Brasil. Daí, nessa nossa palestra, a gente pretende desenvolver um pouquinho cada desigualdade. Então, pode passar o próximo, por favor, que a gente só está mencionando aqui para depois a gente desenvolver. A gente pretende problematizar um pouquinho o que é machismo, o que é ser homem, o que é ser mulher. Será que é algo que já nasce com o nosso sexo biológico ou é algo que a gente constrói socialmente? No próximo slide, a gente apresenta um pouquinho a noção de estereótipo de gênero. E no outro slide, a gente pretende contar para os alunos um pouquinho das consequências disso. Tratar homens e mulheres de maneira diferente tem consequência? O violentômetro está aí para mostrar que sim. Né? Nós temos uma série de violências de gênero que são praticadas por homens por causa desses papéis sociais que a gente vai construindo, da cultura do estupro, da tal da masculinidade tóxica, que está na moda agora falar isso, né, e a gente precisa entender o que seria. Então, as nossas colegas que vão estar na escola vão falar, nos próximos slides, isso fica bem claro, vão falar sobre as violências, né, pode passar, por favor. Vamos falar sobre o que é violência. Será que só olho roxo é violência? Né? Valéria e Silvinha vão poder dizer muito sobre isso, será? Né? Próximo slide, a gente tem também algumas reflexões sobre isso que eu estou falando aqui, cultura de estupro, sobre o que é assédio. Por que a gente tem uma lei Maria da Penha e não tem lei João da Penha? Aquelas perguntas que sempre vêm, né? No próximo slide, depois da gente tratar um pouquinho da questão da violência, a gente fala de estatísticas, né? Para a gente poder entender essas diferenças. O próximo, por favor. Mais uma vez aí, reforçando a Lei Maria da Penha, o próximo. Também sobre a Lei Maria da Penha. Pode passar, por favor. Estou passando rápido, né, porque, só para vocês verem sobre o que é o PowerPoint, mas é claro que daí a gente pode ter conversas mais longas sobre cada um dos PowerPoints desse conteúdo, para que vocês se sintam preparados para apresentar. Então, só reforçando, a gente não quer que vocês fiquem só sentadinhos assistindo, a gente quer que vocês multipliquem o conhecimento, que vocês sejam professores também, né, que vocês sejam transmissores dessas informações. Então, só estou contando como seria. Então, aí temos o ciclo da violência, que a gente pode falar horas sobre isso, as colegas aqui são especialistas nisso, elas trabalham com violência doméstica há muito tempo, pode passar. E aí a gente passa para a desigualdade social, sobre a questão da fome, o que é fome, o que é segurança alimentar, pode passar para o outro. Falar um pouquinho sobre essas desigualdades, né, tentar entender
um pouquinho como que isso acontece no Brasil. Pode passar para o próximo slide, por favor. Olhem que interessante, né? Que impactante. São os lares chefiados por mulheres que mais sofrem de insegurança alimentar, né? Que mais passam fome, e sobretudo de mulheres negras. Por que será isso? A gente precisa saber, né? A gente precisa ter essa resposta. Pode passar, por favor. E aí vamos falar de racismo, e tem muita coisa, tem um universo para falar de racismo, especialmente adoro imensamente essa temática, e aí a gente vai poder conversar o que é raça, o que é racismo, pode ir passando rapidinho. Falar sobre, né, a história, né, não tem como a gente não falar de racismo sem falar das marcas de séculos aí de sofrimento que o sistema colonial ainda deixa para a gente, pode passar. Vamos falar sobre as várias espécies de racismo, entender isso, será que todo mundo sabe? Racismo estrutural, o próximo slide vai falar de racismo, acho que é o institucional, acertei. O próximo slide, pode passar, por favor, rapidinho. Vai falar sobre o que é o racismo, acho que é ambiental, né? Pode passar, por favor. Racismo religioso, desculpa. O que é racismo religioso? Então, sempre a gente vai procurar dar palestra com uma ilustração, tem um texto de apoio, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Próximo, racismo ambiental, que é um termo tão difícil de entender, né, mas que é muito, muito importante e interessante, tem muito a ver com a nossa realidade no Brasil. Próximo slide, racismo recreativo, que é mais do que comum, né, que é a famosa piada que não é piada, né, que só serve para naturalizar o racismo e as crueldades em relação à superioridade racial de uns em detrimento de outros, pode passar. E aí vamos tentar entender juntos o que é branquitude. O próximo vai falar sobre negritude, e agilizando aqui um pouquinho para dar tempo para todo mundo falar, nós vamos ter dados, pode passando, por favor. Nós vamos ter momentos que a gente pode falar o que é ser feminista, homem pode ser feminista, o que é esse tal de feminismo branco? Vale a pena a gente, né, ser branca, defendendo só branca? Como é que é isso, né? Pode passar, por favor. Falar um pouquinho de lei com vocês, sobre as capitulações do racismo, pode passar. Temos aí dados estatísticos. Tá, eu estou passando muito, muito rápido, por quê? Só para vocês terem uma visão, assim, de perspectiva, assim, no geral, sobre o que a gente vai falar, mas está muito rápido mesmo, talvez a gente possa depois, num outro dia, falar especificamente sobre esses temas, né? Pode passar, por favor. Aí, ainda voltando àquelas desigualdades que a gente tinha conversado, a gente vai explicar para vocês, né, o que é capacitismo, se vocês não sabem, ou vocês vão explicar para a gente, porque vocês vão trazer suas histórias, suas vivências, suas experiências, e a gente vai poder fazer essa troca sobre a discriminação, né, com essa ideia de que as pessoas que têm algumas limitações são diferentes de outras, são inferiores a outras, e aí a gente vai perguntar, né, o que uma menina com deficiência viveu nessa pandemia. Pode passar, por favor. Aqui alguns conceitos bem interessantes que não dá tempo de desenvolver agora, mas a diferença de exclusão, integração, inclusão. Pode passar, por gentileza. A LGBTfobia, né, que tem tantas consequências, né, nos assassinatos de pessoas trans, na escola. Será que as meninas trans, elas têm as mesmas chances de chegar até uma faculdade que as pessoas cis, né, as pessoas que não são trans, né, que não são da comunidade LGBT? Vamos pensar um pouquinho sobre isso nesse projeto também. Pode passar, por favor. Aí a gente vai trazer alguns dados, tá? Então, assim, os próximos slides eu não vou ler os gráficos, porque não daria tempo, mas são gráficos muito fortes
que falam sobre a quantidade de pessoas trans que são assassinadas, sobretudo negras. Pode passar, por favor. Aí também mostrando como elas são mortas de forma violenta. Eu vou deixar esse material com vocês. Vocês vão poder ler com calma e aí depois, num outro momento, a gente vai discutir mais especificadamente cada slide, cada dado desse. Pode passar. Suicídio, é assustadora a quantidade de pessoas trans que se matam por conta do sofrimento que tem de não caberem em seus próprios corpos, de não serem enxergadas por aquilo que são, de não serem autorizadas a serem quem são. Pode passar, por favor. Vamos falar sobre estupro lesbofóbico. Não sei se vocês conhecem esse nome, mas é o chamado também estupro corretivo, que não tem nada de corretivo, mas as pessoas acham que tem que corrigir as lésbicas, né, os homens, né, alguns acham que tem que estuprar para aspas, muitas aspas, corrigir lésbicas. Então, é assustadora a quantidade de violência praticada nesse sentido também. Vamos passar para frente? E aí a gente vai trazer alguns dados sobre quantas pessoas trans conseguem posições sociais elevadas, conseguem concluir uma escola, chegar numa faculdade. É uma desigualdade também muito marcante aí na nossa sociedade. Pode passar, por favor. Enfim, como o nosso tema esse ano é Nossa Voz Também é Nossa Vacina, tudo isso que a gente está falando, a gente quer ligar com esse momento que a gente viveu de Covid, de pandemia. Então, qual que é a ideia? É a gente ter esse panorama geral sobre todas as desigualdades, né, a desigualdade social, de gênero, de raça, a questão do capacitismo, a desigualdade relacionada à comunidade LGBTQIA+, e a partir dessa desigualdade, a gente pensar assim, e o que a pandemia fez numa realidade dessa? Quer dizer, a gente já vivia todo esse cenário. Quando chega a pandemia, o que acontece com a gente, com todos nós, e o que acontece, sobretudo, com essas pessoas, esses grupos, né, que já estão numa posição de desigualdade. Então, pode passar, por favor. Aí a gente vai debater um pouquinho como que a Covid atingiu a questão de gênero, por que mulheres sofreram mais. Pode ir para o próximo. A LGBTfobia e a Covid, né, que trago um pedaço de um artigo da nossa colega Silvinha, que está aqui, que fez para uma cartilha muito interessante, que depois vou deixar para vocês como material também. Pode passar, por favor. Racismo e Covid. Nos números são assustadores, como os negros demoraram mais para se vacinar, os negros tiveram menos acesso à UTI, os negros ficaram menos tempo em UTI, morreram mais em UTI. Por que aconteceu isso? Né? Vamos ter com a gente promotores da saúde também, para a gente poder tentar entender isso. Pode passar para o próximo. Capacitismo e a Covid, quer dizer, as pessoas com deficiência que já tinham dificuldade de integração, de sociabilização, de inclusão, que é o que elas realmente desejam, ficaram ainda mais isoladas, apartadas, afastadas, né, do convívio social. Como é que isso impactou a vida dessas pessoas? Próximo. Fome. 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil hoje. Como que isso impactou a vida das famílias, a vida das mulheres negras, que foram as que mais sentiram a questão da pandemia? Por que as mulheres negras sentiram mais? Né? Onde estão essas mulheres agora? O que acontece com essas pessoas? Qual foi o recado que a pandemia deixou? Qual foi o legado que a pandemia deixou para a gente dar conta agora? Pode passar. E aí, no final, a gente vai pedir para todo mundo esperançar, que é aquele verbo, né, que o Paulo Freire usa muito, que não é só ter esperança e ficar parado esperando alguma coisa muito maravilhosa acontecer. Esperançar é verbo, é ação, é fazer, é ir atrás, é sonhar e perseguir, sonhar e falar, ter voz. Por isso que a gente está aqui hoje, para convidar vocês para a gente fazer juntos alguma coisa diferente de tudo isso que nos acontece e que nos aconteceu, para a gente esperançar, para a gente soltar a voz aí nas estradas, nas escolas e no mundo. Vamos para o próximo?
E é isso, né? A gente vai terminando aqui a nossa apresentação, contando um pouquinho também que no Ministério Público a gente tem pensado em se juntar em redes, em se juntar com vocês articuladamente. Esse projeto já existe faz tempo, né? Esse projeto já existe desde 2016, e agora ele vem aproveitando essas conexões aí virtuais para a gente tentar alastrar ele, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês, do engajamento de vocês. Então, a gente apresenta esse projeto muito rapidamente, eu sei, vai deixar o material com vocês, pensando em próximos encontros, para vocês poderem nos dar ideia, sugestão, falar, não gosto disso, gosto daquilo, acrescenta isso, acrescenta aquele outro, para vocês poderem participar com a gente dessas falas, tá bom? Vou passar, então, para as minhas colegas aqui, também complementarem o que eu falei, e depois para as perguntas que estamos muito ansiosos para ouvir dúvidas e colocações e críticas e tudo que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada. Valéria? Eu acho que o PowerPoint que a Cristiane apresentou, ele é muito completo, traz todas as informações e é um material que vai ficar à disposição de todas e todos. E eu queria voltar em alguns aspectos que nós já salientamos, temos salientado bastante nas edições do Vozes, né? Que é um deles é o impacto do machismo na violência contra as mulheres, e como esse machismo ele é invisibilizado quando ele está presente no dia a dia nas escolas, né? Eu me lembro que há pouco tempo participava de uma formação, uma capacitação, até com a Secretaria da Educação, e a pessoa perguntava o seguinte, quem é machista? Quais são as pessoas que são machistas? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de admitir o machismo que existe nelas mesmas, e ninguém admitia. Isso também numa atividade lá na PUC, isso aconteceu. Mas, na verdade, todas e todos nós carregamos um pouco desses preconceitos, dessas construções, porque elas são estruturais, né? E eu acho que o concurso Voz, ele vem justamente para trazer a reflexão. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Avon, que ela é muito interessante, que é O Jovem Está Ligado, ela foi feita em 2014, mas ela é bem atual ainda. E quando se pergunta para o jovem se ele aprova a Lei Maria da Penha, jovens, meninos e meninas, todos dizem sim, aprova a Lei Maria da Penha. Se eles são machistas? Não. Mas quando se pergunta para esses meninos e meninas, por exemplo, que eles aprovam que as meninas saiam à noite, metade desses jovens diz que não. Se eles acham que as meninas devem ter a primeira relação sexual com um namorado sério, metade diz que não. E assim, e é terrível porque 1/4, 25% desses jovens disseram que a menina que usa roupas curtas e decote, por exemplo, está se oferecendo. Essa pesquisa ela é recente, então o machismo ele é muito presente ainda na vida das meninas e dos meninos. E quando nós falamos nesse machismo, por exemplo, que é a base dessa violência de gênero, o machismo ele traz uma consequência não só para as mulheres, mas também para os homens. Tem uma pesquisa muito interessante que ela chama Caixa dos Homens. É um estudo, ele foi feito em parceria com a ONU. E esse estudo, ele mostra como o machismo, ele impõe comportamentos muito severos para os meninos. Então, os meninos não podem chorar, os meninos devem ser homens sexualmente ativos, economicamente dominantes ou responsáveis, meninos não falam de sentimento, e é por isso que os índices de suicídio, por exemplo, são muito maiores em relação aos meninos. Então, se exige do menino uma postura mais violenta, uma postura mais austera. E quando nós falamos no Vozes, o Voz traz essa reflexão. Né? Nas edições anteriores, é muito interessante, até o primeiro ganhador foi um menino. Então, são meninos falando dessas reflexões. E as interseccionalidades, porque quando nós falamos também de violência, é diferente falar de machismo, e é diferente falar de um machismo no homem negro, né? É diferente falar de violência para uma mulher branca, de falar de violência para uma mulher negra. E a pandemia, ela intensificou tudo. A pandemia potencializou todas as dificuldades que já existiam,
Então, as pesquisas que foram feitas, elas apontaram o seguinte, para as mulheres que já sofriam violência, mulheres e meninas, elas passaram a sofrer muito mais violência. E um dos fatores que elas apontaram com de maior dificuldade foi a questão econômica, porque muitas meninas, muitas mulheres, por exemplo, não falam de independência, essas questões em casa. E um último ponto que eu queria mencionar, já passando para as minhas colegas, é o seguinte, como nós falamos também em violências, muitas pessoas pensam que violência é o olho roxo. Por incrível que pareça, depois de tanto tempo da Lei Maria da Penha, as pessoas ainda associam a violência ao olho roxo. Mas a violência é muito além disso, né? E na escola acontecem muitas formas de violência de gênero. Muitas na escola e na sociedade como um todo. Muitas formas de discriminação. As violências acontecem de várias maneiras. E nós temos hoje um crime novo, uma violência nova que é chamada de psicológica. E ela pode acontecer, por exemplo, quando há um escarnecimento, quando uma pessoa ela é isolada, quando essa pessoa tem um dano emocional em razão da conduta de outra pessoa, motivada por uma questão de gênero. A violência física nem sempre acontece, mas a violência emocional, a violência moral, às vezes ela traz mais consequências para a vítima do que uma violência física. A violência sexual, existem várias formas de violência, e quando a gente canta a esperança, quando a gente canta esperançar, como a Cristiane disse, a gente canta também a mudança da sociedade, a gente canta essa conscientização, porque o mundo só vai mudar se os jovens mudarem, o mundo só vai mudar se esse machismo mudar, se essa estrutura mudar, porque a violência começa com o exemplo. A violência começa, se aprende com um exemplo, mas quando se canta a esperança, a gente muda um pouquinho a nossa realidade. Cris, eu vou deixar aqui para as minhas colegas complementarem. Muito obrigada, Valéria. Eu vou passar, então, para a Silvia Chaquian falar agora. E aproveito, Silvinha, se você quiser emendar com a sua fala, tem uma pergunta muito interessante aqui que chegou para nós. Lei Maria da Penha atende as mulheres trans? Então, já deixo aqui para você conectar aí com a sua fala. Ótimo, Cris. E o que a gente quer é isso mesmo, é a participação, a interação de todos e todas com o envio das perguntas, né? E eu aqui ouvindo Valéria e assistindo o seu PowerPoint, Cris, fiquei imaginando qual a contribuição, né, que eu poderia trazer aqui nesse primeiro momento, e acho que a gente pode dizer que talvez a diretriz principal desse projeto seja a perspectiva interseccional, porque é disso que a gente está falando o tempo todo, quando a gente traz todas essas desigualdades, né? E aí a proposta dessa edição do Vozes é pensar como a intersecção dos marcadores sociais de raça, de gênero, de classe, de orientação sexual, de ser portador de deficiência, como tudo isso acabou representando uma maior vulnerabilização e um maior impacto e exposição à violência, a empobrecimento que não é distribuído da mesma maneira no nosso país, ao risco de contágio que também não foi distribuído da mesma maneira, ao risco de morte, ao enfraquecimento dos vínculos, a dificuldade de acesso aos serviços. Então, é sobre tudo isso que a gente está falando, né, de como as populações mais vulnerabilizadas e de uma precarização que já é prévia, porque aqui a gente não está falando de desigualdades que surgiram com a pandemia, mas é a precarização prévia dessas vidas, de meninas negras, de meninas pobres, de pessoas com deficiência, de população imigrante, que acabou representando e demandando, então, essa exposição maior a esses efeitos que a gente pode dizer assim, diretos e indiretos da violência. E quando a gente fala da pandemia, né, nesse corte, nesse drama, essa tragédia que a gente viveu, a gente acabou vendo, com a ordem de distanciamento social, um país que ficou dividido entre quem pôde e quem não pôde se proteger, estar em segurança dentro de casa, né? E aí é que a gente vai ver esses índices aumentarem
por exemplo, de violência doméstica, de violência sexual intrafamiliar, que acontece muitas vezes no ambiente doméstico. Então, a proposta do Vozes é pensar tudo isso, é pensar que estamos falando de uma construção de desigualdades historicamente construídas, reforçadas a partir de discursos, de leis, de costumes, de religiões, de práticas discriminatórias que acabaram reservando a essas populações uma situação de profunda desvantagem na nossa sociedade, né? Então, a gente pensar que ainda é muito recente essa discussão sobre sermos todos sujeitos de direitos humanos, né, de lutarmos por esses direitos. É muito recente, em termos de história, a gente falar, por exemplo, como a Cris colocou, da importância do feminismo ser abrangente, interseccional, de falar de feminismo negro. Fiquei muito feliz quando eu vi no slide a apresentação da filósofa Sueli Carneiro, brasileira, que recomendo a leitura para todos e todas, né, que tem um artigo histórico, que é o Enegrecer o Feminino, onde ela vai tratar da experiência diferenciada imposta às mulheres negras, e aí isso também tem a ver com a religião das mulheres negras, que isso também é trazido no slide da Cris, né, do racismo religioso, de como nem mesmo esse discurso da mística cristã, da mulher, foi feita a partir da costela do homem, que já tem todo um viés muito machista e complicado que a gente precisa pensar, mas se a gente pensar nas religiões de matriz africanas, essas religiões foram ainda mais animalizadas, perseguidas, folclorizadas, vistas como coisa do demônio, né? Então, nem mesmo esse discurso se aplica à mulher negra, de Sueli Carneiro, que sequer foi vista como rainha do lar, né? Quando as mulheres brancas saíram às ruas lutando pelo direito de trabalhar fora, de poder não serem rainhas do lar, e ela diz, as mulheres negras não tiveram chance nessa luta, porque nunca foram vistas como rainha de nada, muito pelo contrário, foram tratadas como antimusas da sociedade, né? Então é sobre tudo isso que a gente precisa pensar, é sobre o que é gênero, pensar gênero como essa construção social das masculinidades e feminilidades, que não são as mesmas, nos mesmos territórios, nos mesmos tempos, né? Ser mulher hoje em São Paulo é diferente de ser mulher na Arábia Saudita hoje, e é diferente de ter sido mulher no passado. Pensar como a sociedade e a mídia reforça essas referências valorativas dos tais estereótipos de gênero, também representados aqui no slide da Cris. Então, de como a gente precisa pensar de forma interseccional sobre tudo isso o tempo todo. Pensar que a gente precisa de uma lei Maria da Penha, porque ela nem de longe é uma lei sexista e que de alguma forma queira dizer que a violência contra o homem é menos grave do que a violência contra a mulher. Aliás, nem mesmo a lei do feminicídio pretende hierarquizar vidas, né, e dizer que vale mais a vida de uma mulher para a justiça do que a vida de um homem. Absolutamente não é isso que a lei Maria da Penha faz. A Lei Maria da Penha evidencia contextos próprios, distintos de violências. A Lei Maria da Penha surge como um reconhecimento de um histórico de violência invisibilizado no nosso país ao longo de séculos, em que se constatou que a violência que acomete meninas e mulheres, ela tem contornos, contextos distintos da violência que é praticada contra o homem, que também é muito grave, né, e que também merece resposta da justiça. Já respondendo à tal da necessidade da lei João da Lapa, ou João da Penha, né, que sempre surge. Então, é pensar que a violência contra a mulher ela é muito mais ocorrida no espaço doméstico, praticado por conhecidos, por pessoas do relacionamento, dos tais namoros abusivos, a gente pensar das estratégias de silenciamento e controle, que também são violência, né? Então, ampliar o olhar para a violência, como a Valéria disse, que não está no olho roxo, mas que está em determinadas estratégias de silenciamento que adoecem meninas e mulheres, que limitam os potenciais de meninas e mulheres nos espaços, e que também adoece os homens, né, dessa masculinidade, como disse a Cris, que se convencionou chamar de tóxica, abusiva, que é também de ostentação, que cobra do menino não só se comportar daquela maneira, mas performar, ostentar essa masculinidade o tempo todo. Isso é muito opressivo, de como você tem que mostrar que você é homem de verdade.
E aí eu gosto sempre de lembrar que a gente não tem mais uma lei no nosso país, a gente não tem absolutamente uma lei que diga, ensine meninos desde muito cedo de que eles podem bater, por exemplo, nas suas namoradas, ou ameaçar, ou controlar. Mas a gente diz o tempo todo como sociedade, desde que esses meninos nascem, crescem através da mídia, das referências da sociedade, de que para que ele seja homem de verdade, ele precisa estar no controle da relação, do namoro. E isso é muito violento. Se você ensina esse menino desde cedo, de que para que ele seja homem de verdade, ele precisa controlar a relação, ele precisa dar a última palavra, ele não pode se submeter a determinadas situações, isso lá na frente vai acarretar numa simetria, um desequilíbrio desses papéis em que a namorada e o namorado exercem nessa relação, que não é saudável e que pode acarretar violência, né? Então, é sobre tudo isso que o Vozes pretende tratar, e pensando que a Lei Maria da Penha é esse grande marco, né, na conquista dos direitos das meninas e mulheres, e também de homens, vamos pensar assim, porque quero acreditar que todos nós queremos uma sociedade igualitária, e pensar que ela tem esse olhar amplo, né, abrangente. A Lei Maria da Penha, expressamente, ela pretende a proteção, busca a proteção de todas as mulheres, de quaisquer classes sociais, raças, religiões, origem, desde que ela nasce até a idade da mulher idosa, e abrangendo, portanto, também a mulher trans, para responder a pergunta feita, porque ela reconhece a necessidade, a Lei Maria da Penha parte da necessidade de lidar com essa violência que é fundamentada na desigualdade de gênero, ou seja, dessa relação de poder que é criado ao longo de séculos, do que é ser mulher, do que é ser homem na sociedade, dessa relação de poder perpetuada através de discursos, práticas, leis, religiões, em que o homem, então, se coloca numa situação de dominador sobre o gênero feminino. Então, se a gente analisa essa perspectiva de que a dominação se dá do gênero masculino sobre o feminino, faz todo sentido de que a mulher trans que performa o gênero feminino na sociedade sofra essas desigualdades de gênero da mesma forma, ou em razão da intersecção dos marcadores sociais, até de forma mais intensa, as desigualdades de gênero no nosso país, não só no ambiente das relações domésticas, mas também, por exemplo, no ambiente do trabalho, né, quando a gente pensa na discriminação imposta às mulheres trans no ambiente de trabalho, nos processos seletivos. Então, vamos pensar o espectro, vamos dizer assim, de abrangência da Lei Maria da Penha, dessa maneira, de que não estamos falando de homens e mulheres sobre o prisma do sexo biológico, mas sim das construções sociais do ser masculino e feminino de uma sociedade, do performar o masculino e o feminino numa sociedade. Então, se a gente está falando de gênero como construção social, como aquilo que a pessoa se identifica e performa numa sociedade, a gente entende como perfeitamente possível, e aí não sou eu que estou falando, existem decisões de tribunais já nesse sentido, de que a Lei Maria da Penha, sim, também abarca a proteção de mulheres trans. Espero ter respondido um pouquinho dessa pergunta. Cris, posso só fazer uma observação rapidinha na linha do que a Silvinha falou? Um minutinho só, unindo as duas perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat, qual é o papel do MP? Vou deixar essa pergunta para minhas colegas e meus colegas. Mas a Silvia mencionava que firmou-se o entendimento de que a mulher trans está compreendida na Lei Maria da Penha. Mas qual foi o papel do Ministério Público de São Paulo, né, nessa orientação? Aqui, o Ministério Público de São Paulo foi determinante para que essa orientação ela se firmasse nos tribunais superiores. Há muita resistência ainda nos tribunais em aplicar a Lei Maria da Penha às mulheres trans, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas o nosso procurador-geral ingressou com recurso especial, a Procuradoria aqui, o setor ingressou com recurso especial, e a primeira decisão do STJ, dizendo que a Lei Maria da Penha, ela se aplica às mulheres trans, a primeira decisão de Brasília, ela existe graças a um recurso do Ministério Público de São Paulo. Então, acho importante a gente consignar, né, que o Ministério Público ele tem atuado para firmar entendimentos
E esse entendimento, ele surgiu lá em Brasília, graças a uma atuação aqui do MP de São Paulo. Obrigada. Obrigada, Valéria, obrigada, Silvinha, pelas exposições maravilhosas. Nós temos algumas perguntas aqui, temos 2 outros colegas do Ministério Público com a gente, que eu gostaria também que se apresentassem e que falassem um pouquinho. Então, vou passar a palavra antes para o Pedro, doutor Pedro Alonso, se o senhor quiser falar um pouquinho, cumprimentar, dizer o que você faz no Ministério Público, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde, obrigado, Cris. Quero cumprimentar os colegas presentes e a todos que estão nos assistindo, todos e todas. Eu sou promotor de justiça aqui em São Paulo, atualmente eu exerço funções aqui no GVID Central. Não tenho muito tempo de atuação na área, eu vim da área do crime organizado e acabei vindo trabalhar um pouquinho aqui na violência doméstica para aprender tanto com esses colegas que fazem um trabalho tão bacana e tão inspirador. Eu acho que tanto a Valéria, quanto a Silvia e a Cristiane já fizeram a exposição. O único acréscimo que eu gostaria de falar, eu acho que as colegas já passaram por isso, mas eu gostaria muito de endereçar minha fala aos meninos, aos rapazes que estão assistindo essa palestra. E muito na linha do que a Silvia falou. A gente tem vários movimentos sociais, isso é algo que vem se construindo ao longo do tempo, mas um olhar desatento pode fazer parecer que essa luta contra a violência doméstica seja uma luta das mulheres. E eu vou ser sincero, quando eu decidi sair da área do crime organizado, falei, agora eu vou para a violência doméstica. Vários amigos e falaram, mas o que você vai fazer na violência doméstica? Você tem outro perfil de atuação. Eu falei, mas exatamente por isso, eu quero encostar em outras experiências. E não foi surpresa para mim quando eu identifiquei que é uma pauta vista num primeiro momento, e eu chamo sempre com um olhar desatento, como uma pauta das mulheres. E eu discordo dessa posição. Eu e a Silvinha, a gente já conversou bastante sobre isso. Essa não é uma pauta das mulheres. Essa é uma pauta da sociedade. Essa é uma pauta das pessoas de bem. É inconcebível que nos tempos que a gente viva, um grupo tão significativo, maioria da população brasileira, as mulheres, sejam mulheres biológicas, sejam mulheres porque se identificam como mulheres, se sintam inseguras no ambiente doméstico. Então, essa é uma luta de todos nós. E eu estou aqui cerrando fileiras com as colegas e com os colegas que atuam para a gente tentar melhorar um pouquinho. Desde que seja um pouquinho, todos os dias, no final vai ser bastante. Então, eu convido os rapazes, os meninos que estão nos ouvindo a refletir sobre esse assunto. Realmente, qual é o perfil do homem atualmente? Qual é a nossa responsabilidade com essa pauta tão importante? Eu não tenho filhas, eu só tenho irmãs. Mas isso é importante para determinar qual que é a minha postura? Eu acho que não. Eu acho que a construção de uma sociedade um pouquinho melhor, uma sociedade um pouquinho mais segura, é responsabilidade de todos nós, e eu sinto assim, como homem, eu sinto dever de atuar nesse sentido. Então, é um prazer estar aqui, agradeço mais uma vez, e acho que a Maria Cecília vai conseguir agregar bastante. Obrigado, viu? Muito obrigada, Pedro, por sua voz de homem, junto com a voz aqui das minhas colegas, a minha voz e a voz de todos os estudantes, meninos e meninas que estão aqui, enfatizando que a luta contra o machismo é uma luta da sociedade e que o machismo também fere diretamente os meninos, né? O machismo também, como bem disse a Valéria, o machismo silencia os meninos, oprime os sentimentos, os afetos, então é muito bom ter você aqui com a gente. Quem está aqui também é a Maria Cecília Alfieri Nacli. Maria Cecília trabalha com educação, inclusive a Maria Cecília tem um artigo muito interessante num dos nossos cartilhas, aliás, na mesma que Silvia também tem, artigo, Valéria também tem, que fala sobre educação anti-LGBT-fóbica, né, que é uma da forma que a gente tem de esperançar um pouquinho, né, como é que a gente pode transformar o ambiente da escola, né, num ambiente em que a gente fale de educação antirracista, que a gente tenha uma educação anti-LGBT-fóbica, que a gente tenha uma educação antimachista, de desconstrução, né,
desses papéis aí de masculino tão nocivos como a Silvinha bem colocou. Maria Cecília, eu vou te dar a palavra para você se apresentar e já vou emendar uma pergunta que foi feita e que foi mais ou menos respondida, acho que já até foi respondida, mas para você ressaltar se você quiser. Qual o papel do Ministério Público no enfrentamento da desigualdade de gênero? Foi uma pergunta aqui trazida por um estudante. Então, aqui Pedro, né, Valéria, Silvia, que trabalham diretamente no criminal com o enfrentamento da violência doméstica, já falaram, né, fartamente aí sobre sua atuação. Talvez você possa, Maria Cecília, falar um pouquinho das questões de fomento de política pública na área da educação, como eu já pincelei aqui, enfim, inclusão social, um pouquinho sobre isso. Lembrando que a gente tem só alguns minutinhos aí para terminar, mas seria muito legal a sua participação. Maria Cecília, com você. Obrigada, Cris. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ah, então tá jóia. Vou falar rapidamente aqui, que eu estou com uma questão de horário, mas, bom, meu nome é Maria Cecília, sou promotora de justiça, estou atualmente no Centro de Apoio do MP, no Núcleo de Educação, e como as colegas já bem disseram, aliás, o Pedro são verdadeiras referências aí no combate à desigualdade de gênero, então eu tenho muito pouco a acrescentar, mas apenas aí na linha do que a Cris já disse, o espaço escolar, ele naturalmente, ele é concebido como um espaço de acolhimento, de proteção, de formação da personalidade humana, e infelizmente o que a gente acaba enfrentando, e esse concurso ele vem aí para fazer com que a gente reflita sobre essa pauta, infelizmente, o espaço escolar, muitas vezes, ele acaba sendo um espaço de exclusão. E, nesse sentido, os professores, os alunos, as alunas, acabam não sabendo lidar com essa situação, principalmente os professores aí nesse retorno, né, pós-pandêmico, a gente teve aí um crescimento muito forte na questão de saúde mental, né, dos professores, dos alunos, alunas, e essa é uma temática que a gente tem que refletir, tem que enfrentar, né, a escola, ela é um espaço de formação, de acolhimento e de entendimento sobre todas essas questões que aparecem aí no nosso dia a dia, né? A gente ainda enfrenta aí muita desigualdade de gênero no espaço escolar, por isso que a voz de vocês é muito importante para que isso se amplie, para que a gente consiga fazer essa interlocução da escola, dos alunos, alunas, com o Ministério Público, e dentro sob esse aspecto, o Ministério Público é uma instituição voltada à defesa dos direitos e interesses sociais e individuais, de forma que, naturalmente, a desigualdade de gênero é uma das nossas grandes missões, o enfrentamento a esse quadro que, infelizmente, ainda vivemos e ainda temos muito a avançar. Dentro da nossa própria instituição e dentro de muitas instituições públicas, nós ainda enfrentamos essa desigualdade, na nossa própria casa, muitas vezes, né? Nós somos formados por muitos integrantes e que possuem muitos pensamentos, muitas concepções, e isso muitas vezes acaba que dentro da própria instituição nós nos vemos aí numa situação em desigualdade de gênero, né? Há pouquíssimo tempo, há poucos anos até, nós não tínhamos tantas mulheres na carreira, e isso tem acontecido também com o Poder Judiciário,
com o poder público em geral. E isso é muito importante porque da escola é que vão sair futuros agentes de promoção social, de promoção de direitos humanos. Vocês serão multiplicadores dessa pauta e amanhã estarão aqui conosco, nos locais de fala, nos espaços políticos, e isso vem de agora, da formação que vocês estão tendo, e a gente quer fazer essa ponte com vocês, alunos e alunas, para que nós nos demos as mãos e que a gente consiga caminhar juntos nessa luta, né? Que é uma luta de homens, de mulheres, de trans, de todos, e todas e todes, né? Então, a partir disso, eu quero registrar aqui a minha imensa alegria de dividir esse espaço e convidá-los para que façam parte desse projeto lindo, que é o concurso Vozes, e contamos muito com a participação de vocês. Vai ser muito, muito especial. Um grande abraço e até logo mais. Muito obrigada, Maria Cecília, muito obrigada. A gente tem aí 5 minutinhos para a gente terminar, mas temos algumas perguntas aqui que eu gostaria de tentar responder. E se não der, a gente marca aí um outro dia para a gente dar essas respostas ou envia de alguma forma, tá bom? Temos uma pergunta aqui, bem prática, sobre os critérios para a escolha do vencedor. Como que vai ser isso? Como que vai ser feito esse julgamento? Bom, como nos outros anos, a gente tem uma parte em que o público vota, né? Então, os critérios são bem subjetivos do público mesmo, e aí vão ser escolhidas as músicas mais votadas nas plataformas digitais, e essas músicas mais votadas vão ter um júri especializado, que é um júri composto por integrantes da Secretaria de Educação, do Ministério Público e também do meio musical, profissionais da música. Então, aspectos artísticos, aspectos relacionados à musicalidade vão ser analisados, assim como o conteúdo, né, as questões relativas ao projeto que a gente está passando. Vai ser dessa forma que vão ser feitos os julgamentos, tá bom? Tem uma pergunta aqui bastante interessante, na verdade tem uma nota, né, dizendo que gostaria de ressaltar que os povos indígenas também sofrem racismo. É importantíssima essa nota, inclusive quando a gente estiver falando de racismo ambiental, a gente vai falar bastante, se der, né, nas escolas, por aí, sobre as comunidades tradicionais, né, indígenas e comunidades quilombolas. Uma pergunta que eu vou passar para a Silvinha, tentar responder rapidinho, Silvinha, não sei se... Vamos lá, vamos tentar. Poderiam explicar o que é intersecção? O que é interseccionalidade? Vamos ver, Silvinha. Muito bom, vamos lá. Esse termo interseccionalidade, ele foi cunhado por uma filósofa, uma pesquisadora, que analisou a intersecção mesmo, a conjunção, vamos dizer, a influência de marcadores sociais em processos judiciais nos Estados Unidos envolvendo violência de gênero e mulheres negras, a Kimberly Crenshaw. Então, como é que é isso? O pensamento feminista, ele se desenvolve de uma maneira que, didaticamente, a gente costuma estudar em ondas. Então, vocês já devem ter ouvido falar que, numa primeira onda, o feminismo era muito pautado na luta da mulher branca pelo direito de voto, as tais sufragistas, né? Tem filmes sobre isso. É uma passagem muito marcada pelas intelectuais francesas e inglesas que lutaram pelo direito de voto, de participação política, social. Num segundo momento, uma segunda onda aprofunda essa noção, e aí a gente tem expoentes como, vocês também já devem ter ouvido falar, a Simone de Beauvoir, a Kate Millett, que vão aprofundar as desigualdades de gêneros impostas às mulheres nos espaços dos relacionamentos, do casamento, da sociedade em geral, e fazem essa distinção melhor entre sexo e gênero, né, de gênero como construção social da feminilidade, da masculinidade numa sociedade. E aí a gente tem uma terceira onda, que é uma onda que busca evidenciar
o desacerto, digamos assim, de pautar a luta feminista sempre a partir de um sujeito muito definido, branco, né, a mulher branca, sem olhar para as especificidades dos diversos grupos sociais de mulheres, que somos muito diversas, das mulheres negras, das mulheres com deficiência, das mulheres imigrantes, das mulheres trans, das mulheres lésbicas. Então, essa terceira onda ela é muito marcada por esse momento em que se busca a análise desses marcadores sociais e da intersecção desses marcadores sociais que vai reservar uma posição ainda mais desvantajosa para determinados grupos sociais de mulheres. E aí a gente tem expoentes maravilhosas como Angela Davis, Grada Quilomba, que vão, por exemplo, nos dizer que nessa análise de interseccionalidade não há supremacia da questão de raça sobre a questão de gênero, que não há hierarquização, não é possível dizer quem vem antes quando a gente fala de opressão. Essas opressões, elas se cruzam, se entrecruzam, se retroalimentam, e por isso o termo, acho que mais adequado seja de fato a intersecção. Não é uma somatória de marcadores sociais, é uma intersecção. São esses marcadores sociais que se interseccionam para reservar a mulheres negras uma situação mais desvantajosa na busca por acesso a serviços, porque sofrem a opressão do racismo e do machismo ao mesmo tempo, né? Daria para conversar muito mais sobre isso, Cris, mas eu sei que a gente está com tempo determinado e espero ter contemplado aqui. Maravilhosa, foi incrível, Silvinha. A gente tem 3 minutos só. Eu queria chamar todo mundo para participar do lançamento ao vivo oficial do Vozes, que vai ser quinta-feira agora, às 14 horas, no YouTube. Vai ser lá na Escola de Sertãozinho, vai ser muito legal e vai ser maravilhoso se vocês puderem acompanhar pelo YouTube, tá bom? Temos uma última pergunta, eu vou passar para a Valéria para, sei lá, em 30 segundos responder um sim ou um não, e também já encerrar. Valéria, daí você, por favor, encerra a nossa participação. A pergunta é a seguinte: violência entre mulheres também pode ser considerada violência doméstica? E eu te dou a palavra aí para encerrar. Muito obrigada, viu, gente? Estaremos juntos aí o ano inteiro. Bom, vou tentar responder em 30 segundos, então, que é o tempo que me resta. Bom, a Lei Maria da Penha, ela trata da violência de gênero, que é a violência contra a mulher por ser mulher. Esse conceito, ele foi extraído lá da Lei de Introdução à Violência de Gênero da Espanha, e também usamos no Brasil. Então, violência de gênero é a violência contra a mulher por ser mulher. A Lei Maria da Penha contempla, sim, as relações afetivas entre mulheres e contempla também a violência doméstica entre mulheres, desde que se trate de uma violência de gênero. Então, vamos lá. Relações homoafetivas entre mulheres e violência doméstica entre mulheres, se for uma violência de gênero. É isso, Cris. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a todas e todos. Obrigada, queria agradecer os colegas, queria agradecer muito à Secretaria de Educação pela oportunidade, ao pessoal que trabalha, né, diretamente aí com os grêmios, pelo engajamento, a todos os alunos, alunas, alunos que estão aqui hoje, que a gente possa construir juntos nesse ano um projeto maravilhoso, com muitas vozes coloridas, com muitas vozes diferentes, para a construção de uma sociedade melhor, como que é o nosso artigo 3º lá da Constituição Federal, que fala na construção de uma sociedade justa, livre, solidária, sem discriminações. Muito obrigada, Secretaria de Educação, por essa parceria. Um abraço. Obrigada. Até mais. Bom, gente, já vai começar. Vamos interagir com o pessoal lá do Centro de Mídias. Estamos ao vivaço, exatamente às 14 horas e 30 minutos. Tudo bem com vocês? How are you? Vamos lá, bem rápido. Aí, isso! Note que o que está acontecendo é a liberação de um gás. Eu vou me transportar e aí vocês vão observar a floresta amazônica aqui, ó. Sejam todos bem-vindos à nossa nave espacial aqui do Centro de Mídias. Então vamos lá? Isso. Entre e fala conosco agora. Bom dia. Queria entender um pouco melhor no box, no spa.
Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos a mais um APPC. Então é isso. Valeu. Beijos, tchau.